pessoal, mais um Energy Channel começando aqui. Hoje eu recebo a Greener, representada aqui por essas duas personalidades aqui. Tamires, primeiras damas. Tamires, seja bem-vinda, primeira vez aqui. Muito obrigada. O Marco já veio aqui. Prazer estar aqui de novo. Né? Sim, agora aqui. voltando, né? Voltando. A Greener aqui não tá tão longe daqui, né, do estúdio. Sim. Mas também não tá tão perto. É, não é do lado, mas também não precisa mudar de cidade. Mas é em São Paulo. É em São Paulo. Bom, quando a gente fala um pouquinho da Greener, para quem está assistindo, chegando agora aqui, eu queria que você desse uma introdução aqui para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Fala para quem está assistindo, chegando agora, quem é a Greener? Legal. Bom, prazer estar aqui de novo com você, Ricardo. Da outra vez eu estava aqui com o Márcio Takata, que é o fundador da Greener. E a Greener é uma empresa de inteligência de mercado. Lá atrás, em 2007, o Márcio começou falando sobre energia solar, mas imagina que era energia solar em 2007, Sim. né? Nada. E a partir dali ele começou instalando sistemas, tanto os fotovoltaicos quanto os de aquecimento. Depois passou pelo momento de capacitação, treinando várias pessoas aí do setor. E passou por esse novo momento onde ele entendeu, pô, dá para fazer mais coisas. E entrou nesse modelo de inteligência de mercados, dados, pesquisa, estratégia e trazer de fato o que é o futuro da energia para as pessoas que estavam atuando no setor. Então aí a gente já está há quase 10 anos atuando nesse modelo de inteligência de mercado, tanto com os nossos materiais em português e inglês sendo consumidos aí pelo mundo, para entender um pouco como que funciona a energia solar no Brasil e cada vez mais mudando para a transição energética de fato como um todo. Tá. E aí o foco hoje dessa inteligência de mercado é para o mercado de energia solar ou não? Ou vocês estão abrindo para também, quando a gente fala de energia, como a gente abriu aqui também? Uhum. Não, esse é um movimento que eu acho que está acontecendo no mercado todo, né? Então, lá em 2016, 2017, o Márcio começou com o estudo de geração distribuída, que é um modelo ainda hoje predominante de energia solar no Brasil. Então, a gente construiu esse nosso track record muito baseado em energia solar. Mas desde 2020, a gente já começou a abrir o leque para a transição energética. Em 2021, a gente lançou o primeiro estudo de armazenamento de energia, já trazendo um pouco mais essa visão mais ampla. E cada vez mais a gente vem trazendo coisas novas. Então, nesse último Greener Summit, que a gente veio conversar da última vez, a gente falou sobre ativos híbridos, eólico, solar, solar hídrica. A gente está falando sobre os ativos de armazenamento de energia, falando sobre hidrogênio verde, mobilidade, então expandindo cada vez mais esse horizonte de atuação. E com um foco também, que a Tamires está aqui representando, o time de negócios, que é um time que, além de toda essa parte de dados e estratégia, consegue trazer muito a parte de análise técnica, de fato, análise regulatória, financeira, enfim. Então eu vou perguntar aqui para a Tamires aqui, como que é seu dia a dia como nessa frente aí da Greener? Legal, primeiramente, obrigada pelo convite, prazer estar aqui junto com o Marco. O dia a dia da Greener é um dia a dia dinâmico, né? Então, a gente trabalhar nesse outro braço de consultoria gera aquele dinamismo, a gente precisa ter uma versatilidade mais, né? Porque a gente está falando ali com os grandes owners, né, do mercado, então a gente precisa trazer um pouco mais dessa dinamicidade mesmo, de compreender os dados, da gente conseguir consolidar os dados e aplicá-los, né? Então, por exemplo, algo que a gente costuma contribuir bastante com essa parte de inteligência de mercado é os cases, né? O nosso time acaba cuidando dos cases, dos estudos de forma geral. A gente também tem essa parte de consultoria, algo mais estratégico, mais direcionado para solucionar alguma dor de alguma empresa, alguma dor do mercado. E hoje, de forma um pouco mais... A gente ainda está galgando os primeiros passos ali, a gente vem atuando nessa frente um pouco mais de transações de mercado. Então, muito do que a gente vem vendo das transações aí de GD remota, hoje a gente vem também falando tanto com o lado do sell side quanto do buy side também. Legal que você tocou nesse ponto de GD remota. Como que hoje está esse movimento no GD remoto? Então, GD remoto a gente vem de um mercado que de uns 2 anos para cá ele vem se consolidando cada vez mais, ele está um pouco mais saturado. A gente tem visto uma saturação de mercado, principalmente em algumas regiões aqui do Brasil, e a gente está vendo aquela corrida final ali pelos bons projetos,
para entender como que os últimos projetos aí, né, que a gente estava falando de um GD0, por exemplo, eles estão sendo Antes da estruturados. virada da lei. Exato, né? Que é aqueles lá que foram protocolados antes ali de entrar a 14.300. Então, a gente está vendo eles sendo construídos, conectados, e a gente está hoje também tendo um pouco mais da análise do que está vindo de GD1, né? Que é aqueles protocolados ali, enfim, até janeiro também. Então, hoje a gente está vendo essa movimentação do mercado, uma consolidação mais, e a gente tem regiões aí que ainda tem uma grande procura, enfim, tem algumas necessidades, algumas burocracias aí de mercado mesmo. Marcos, quando a gente olha para esse cenário, né, do GD remoto, o antes e o depois, o antes e o agora, né, quando tem muita gente que tem dúvida e fala assim, tá, mas o que mudou? Como de fato isso tem que ser passado para o consumidor, para o cliente? O que ele tem que entender sobre isso? Ou seja, a pergunta que eu te faço não vale mais a pena fazer remoto? Ou vale, ou misto? O que você considera hoje que você pode trazer aqui de informação para o nosso telespectador? Boa. Essa é a pergunta do ouro, né? A pergunta do milhão. É a pergunta que muitas vezes o pessoal lá de negócios, com a Tamires, todo o time responde. E aí, vale a pena ainda levantar um ativo GD2, IGD3? O pessoal às vezes nem entende muito bem qual que é a diferença. Então, como você bem trouxe, o GD0, né, que não existe exatamente essa classificação, mas a gente cria para diferenciar dos outros. Então, o pessoal que protocolou antes da 14.300. O GD1 foram os ativos que foram protocolados até janeiro de 2023, ali, um ano após a publicação da lei. E qual que é a diferença do GD2 e GD3? Bom, tem ali os pormenores, autoconsumo remoto acima de 500 kW, geração compartilhada com um único consumidor recebendo mais de 25% dos créditos, enfim. Mas vamos concentrar aqui em GD1 e GD2. O que a gente tem visto é que, para os ativos GD2, existe uma incerteza muito grande que para esses novos ativos que estão sendo protocolados agora, a gente não sabe como vai ser a compensação dos créditos a partir ali de 2029, ou a partir de 2031, dependendo de quando você protocolou esse ativo. E o que isso traz? Para o investidor, para o grande investidor, para a galera que está aportando dezenas de milhões, centenas de milhões... Uma usina grande. Uma usina grande gera uma incerteza para esse cara que ele não está disposto ainda a correr esse risco, pelo menos é o que a gente tem sentido do nosso lado. Então, esses ativos é a corrida do ouro que a Tamires estava falando para os ativos GD1. Levantar esses ativos GD1, que hoje, na ANEEL, a gente tem coisa de 2 GB conectado desses ativos acima de 500 kW, que a gente chama de GD remoto, focado em modelos de autoconsumo remoto e geração compartilhada. E no mapeamento da Greener, a gente já sabe mapeando os portfólios ativos um a um, que são mais de 6,5 GB com certeza que vão conectar aí no Brasil, porque já tem contratos com fornecedores. Isso no GD1. Isso em GD1. Então ainda é um mercado que ainda é muito pujante, porque tem novos ativos entrando, só que são ativos que já estão mais ou menos assim quantificados, vamos dizer assim. Não são novos orçamentos de conexão sendo protocolados. Tá, então só para a gente deixar bem didático aqui para o cliente entender, o GD0 eu lembro quando eu encomendei aqui da Greener, lá atrás, não era nem Greener ainda, era primeiro a gente encomendou um estudo de micro-usinas, né? Lá em Nova Solar. Microgeração, que era um micro GD. E aí era GD0, a gente estava falando de GD0, que era todo um benefício que o cliente poderia colocar sua unidade de geradora remota e ser beneficiado do consumo em qualquer lugar ali do raio de atuação da sua concessionária de energia. Aí começou toda essa história, tá? Aí foi para GD1. No GD1 continuou sendo assim. Eu posso também fazer a minha usina remota e ter o benefício de todo o crédito dessa usina também para a unidade consumidora, por isso que chama remota. O que mudou do 1 para o 2? O que mudou é o tamanho dessa compensação. Desses créditos? Desses créditos. Tá, ou certo, uma fatia não é mais minha. Uma fatia não é mais sua. Essa fatia hoje representa alguma coisa ali em torno de uns 15%, 10% a 15% do Brasil, e ele tem o potencial de chegar ali em 2028 com cerca de 25%, 30%. Só que hoje a gente ainda não tem clareza de, tá bom, 2028 chega assim, mas e 2029? Qual que é o tamanho da fatia? E se chegar a 50%?
É o que se diz, né? Um dos piores cenários que a ANEEL traçou algumas alternativas, né? Não tem um compromisso de ser necessariamente aquelas, mas uma das piores alternativas inverte. Ao invés de ser 30% não compensável, seria só 30% compensável. Então, é um risco muito grande. é um risco muito grande que o grande investidor não está disposto a correr. Ou seja, risco e inviabiliza também. Inviabiliza. Aí a gente começa a pensar em outras soluções de mercado. Exato. Porque se você fala assim, tá, então se na GD, porque o mercado é dividido em 2 mercados, para quem está assistindo, a gente está falando bem para o consumidor entender mesmo, aquele que quer montar uma usina, aquele que tem um mercado. Isso aí. Se você pensa hoje que você pode estar no mercado cativo ou no mercado livre. No mercado cativo é isso que a gente está falando agora. Essa é a regra da geração distribuída para o mercado cativo. Uhum. Então pode chegar em 2029 e mudar o jogo. Infelizmente. Né? Infelizmente. E aí, se eu sou o dono de um mercadinho e eu tenho a possibilidade de instalar isso localmente e não remotamente, é muito melhor. Com certeza. Se você tem a opção do local, é muito melhor, principalmente se a gente está olhando no caso do GD2, porque boa parte do seu consumo e geração estão acontecendo ao mesmo tempo. Então aquela energia gerada nem se converte em créditos porque você não injeta ela na rede. Você está consumindo ao mesmo tempo. Então aquele quilowatt-hora equivale a uma redução de custo direta na sua conta. Diferente de quando você assina um modelo de remota, em que nessa geração remota toda a energia é injetada na rede porque não tem consumo local. Então você é comida à fatia, como você comentou, dali da sua torta. Entendi. Então tem muita coisa pra gente ver aí, muita coisa interessante. Por isso que eu gosto de trazer a Greener aqui, porque a gente consegue esclarecer bem esses pontos. Bacana. Hoje, eu queria que você falasse, vocês têm um evento anual, né? E a próxima edição é em junho, é isso? Em junho de 2025. Tá, e esse evento reúne todo o mercado, os principais jogadores desse mercado. Exatamente. Bom, é o Greener Summit, que a gente teve a oportunidade de falar aqui da outra vez que eu vim com o Márcio, hoje estou vindo aqui com a Tamires, representando o time de negócios, porque o foco do Greener Summit é falar de futuro. Então, inclusive, o slogan desse próximo Greener Summit é do solar para o futuro, como a gente está vendo esse movimento do mercado. Porque o Greener Summit ele nasceu lá em 2017, 2018, com o Márcio criando esse evento, justamente vendo que, existe uma necessidade do mercado de se conectar, de se conversar, se conhecer, gerar negócios juntos. Uhum. E isso a gente foi amadurecendo, foi trazendo aí ao longo dos anos, e cada vez mais a gente foi vendo, dá para expandir a nossa atuação, não precisa ficar falando especificamente só do solar, seja na geração distribuída, seja na geração centralizada, que são as usinas ainda maiores. Então, o que a gente conseguiu ver foi, o Greener Summit é uma oportunidade de trazer conteúdo de qualidade, então é um conteúdo com curadoria Greener, de trazer, de fato, da mesma forma que a gente traz qualidade nos nossos estudos, trazer ali no palco, tanto nas nossas palestras, nos nossos painéis, trazer especialistas do mercado que estão, de fato, fazendo aquilo que eles estão falando. Não é só alguém que está falando que vai fazer. Não, alguém que já fez ou está fazendo, trazendo as experiências, trazendo os aprendizados para o pessoal que está ali. Cerca de 200, 250 pessoas. O Márcio, ele fala que não é um evento para ser grande, é para ser relevante. Bem colocado. Bem colocado. Agora, voltando aqui com a Tamires. Tamires, voltando um pouquinho aqui o nosso bate-papo, quando a gente fala do valor do ativo, né? Como que a gente pode quantificar isso para quem é investidor, para quem está olhando e falando, eu quero saber um pouco mais disso que vocês estão falando sobre o que vai acontecer com o mercado, então como que eu vou medir esse ativo? O que você pode falar para a gente? Então, a Greener, como o Marco já trouxe, né? A Greener, a gente tem essa capacidade de consolidar os dados do mercado. Então, a Greener, por ela estar muito pulverizada, a gente acaba tendo acesso a informações de diferentes pontas, né? Então, quando a gente está falando de um mercado aí de dezenas, centenas de milhões de investimentos, a gente precisa conectar muito bem essas pontas, né? Conectar essas informações. E como que a gente conecta, né? Além de muita coisa que a gente compartilha nos nossos estudos, a gente também tem uma inteligência bastante consolidada, muito voltada aí para essas análises de investimentos. Então, as nossas modelagens econômicas, as nossas modelagens aí, nosso valuation. Então, a gente precisa ter essa cautela, né, de saber como que a gente valora realmente um ativo. Uma vez valorado esse ativo, a gente acaba, por ter essa consolidação de dados, tendo uma perspectiva bastante acurada ali de
tá, ele faz sentido realmente? Ele é o que a gente classificaria muito entre aspas, né, como um bom ativo, um bom investimento? Porque isso também vai do apetite do investidor, enfim, tem uma série de fatores ali que a gente precisa levar em consideração. Mas para os olhos da Greener, entendendo o mercado, aquela região ainda é favorável para essa compensação de crédito? Como a gente viu hoje, a gente está falando um pouco dessa entrada de GD2 para os grandes investidores, não faz muito sentido, ainda não fecha a conta lá na frente por essas incertezas de mercado. Então, assim, a gente precisa realmente balancear o que está acontecendo com o mercado, né, para trazer mais segurança, para a gente conseguir trazer mais confiança ali para esses aportes de investimentos. Então, a gente consegue conectar as duas pontas, né? O investidor ali com as nossas, por exemplo, diligências que a gente faz, né, que são essas análises bastante apuradas, no mínimo do detalhe desde o ambiental até a parte de conexão, enfim, todas essas questões. E a gente tem um olhar ali para o owner, né, para o dono do projeto, né? Esse projeto, por exemplo, é um equity, enfim, como que a gente poderia alavancar esse projeto? Qual que seria o melhor caminho? Então a gente consegue ali equilibrar com a nossa inteligência, com os nossos dados, essa conexão ali, intermediar, basicamente, os dois lados da moeda. E aí, quando a gente olha hoje quem pode ser um cliente Greener, qualquer investidor de usina, quem está pensando em construir uma usina, quer ter segurança naquilo que vai fazer, pode chegar na Greener e falar, Greener, estou precisando de clareza nas minhas ações. É isso? Exato. A gente, além de trazer essa clareza, que às vezes acaba sendo uma zona cinzenta, né? Quando a gente fala de investimento, a gente sabe que tem muitas incertezas, então a gente consegue esclarecer um pouco mais. Então, se você aí, né, que está nos assistindo, tiver a vontade, tiver o interesse de entender um pouco mais a Greener, tanto o time de negócios como o time de inteligência aqui representado também pelo Marco, a gente tem o prazer, né, de conversar, a gente sempre é muito aberto a esclarecer dúvidas, a trazer mesmo essa questão de mais segurança para os investimentos. Porque não é só... A gente sabe que o mercado de energia, por ser muito grande, né, por ter as burocracias, enfim, e essas incertezas ainda diante da lei aí, a gente sabe que a gente precisa, então, esclarecer bastante esses pontos e é com isso que a gente vem trabalhando também. Legal. Agora, Marcos, quer complementar? Eu ia fazer, sobre a parte do valuation dos ativos, ia fazer analogia com os imóveis, que o brasileiro está mais acostumado a entender. Pô, quanto que vale o meu imóvel? Quanto que vale esse imóvel que a gente está aqui? Não é uma resposta única, mas também não é uma resposta que você pode tirar da sua cabeça. Existem formas de você entender isso. Pô, qual que é o valor do aluguel que está recebendo o proprietário desse imóvel? Onde ele está localizado? O valor da idade do prédio. Então, tem várias formas de você entender qual que é o valor desse imóvel e, da mesma forma, acontece para um ativo de energia solar. E é isso que a Greener ajuda a trazer clareza de entender qual que é o valor de fato desse imóvel. Porque hoje tem muita negociação de compra e venda de usinas prontas, né? Exatamente. Agora um grupo quer comprar isso, agora isso, aquilo. Então, nada melhor que um neutro para olhar e falar assim, não, peraí, deixa eu entender quanto vale essa usina. É isso? É exatamente isso. Bacana. Então, esse serviço existe. Existe. Então, se eu for comprar alguma usina, eu posso falar com você. Com certeza. Pode deixar aí na descrição do vídeo a Greener, pode entrar em contato com a gente. Agora, falando do mercado hoje, né? Quando a gente olha para o ponto de vista do investidor, ok, eu entendi aí o quanto a Greener pode ajudar e ajustar ali o projeto para o investidor ficar confortável. E agora, o integrador, olhando quem instala, quem está ali na ponta ali, que vai fazer negócio, ele procura a Greener também? Como que isso está sendo hoje, né? Porque o mercado mudou muito. Qual é a atuação desse novo integrador? Como que ele tem que se portar no mercado? Boa. Isso é uma das coisas que a gente mais tem ouvido perguntas, Ricardo. E agora? Agora o integrador está ouvindo um monte de coisa, falando, não é mais só energia solar, tem aí o novo termo do consultor de energia. O que significa tudo isso? Eu não posso mais ficar aqui no meu mundinho, vamos dizer assim, instalando energia solar? Bom, depende. Depende do momento daquela empresa, depende da aspiração daquela empresa. A gente vê pelos estudos da Greener, pela pesquisa de mercado que a gente faz com milhares de integradores, que muitos deles são pequenas empresas, MEIs, autônomos. E o que isso significa? Bom, se você está aspirando chegar em uma média empresa, grande empresa,
Bom, aí você precisa ter mais processos, precisa olhar esse mercado de uma forma um pouco mais ampla, entender quais são as novas tendências, etc. Só que tem gente que a gente conversa também que fala, bom, mas para mim se eu vender um projeto, 2 projetos no mês, já está tudo bem. Então depende quem é o integrador que a gente está falando. Qual é a fome? Qual é a fome desse integrador? Mas falando para o integrador que quer se tornar uma grande empresa, quer se tornar referência de mercado e de forma a se perpetuar, vamos dizer assim, no mercado. Ele não pode mais ficar parado. Ele não pode mais ficar parado. Cada vez mais a gente está sendo bombardeado de novidades e novidades que acontecem cada vez mais rápido. Então, esse integrador, hoje, ele ouve falar sobre a energia por assinatura, que é a geração compartilhada, ele ouve falar sobre o mercado livre de energia, ele ouve falar sobre mobilidade elétrica, a parte dos carregadores veiculares, ele ouve falar sobre os sistemas híbridos, que são os sistemas com armazenamento, as baterias. Então, ele ouve falar sobre tudo isso. E aí, o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que cada vez mais os integradores começam a oferecer esses serviços, então eles agregam isso ao portfólio, mas não necessariamente ainda venderam. Então, pegando, por exemplo, a parte dos sistemas híbridos, praticamente 2/3 dos integradores, eles já dizem que eles conseguem oferecer ou que eles instalam um sistema híbrido. Mas quantos de fato instalaram? Hoje ainda são menos de 20%. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, quer dizer que o mercado está amadurecendo e quer dizer que esse integrador que ainda nem diz que oferece, bom, acho que está na hora de se capacitar, está na hora de aprender um pouco sobre isso para poder também oferecer para esse consumidor final. Entendi. Então, quer dizer, essa combinação, né, de ferramentas, antes se a gente comparar isso com uma caixa de ferramentas, ele tinha a ferramenta básica ali para ele fazer tudo. Agora, só essa ferramenta não vai mais entregar o que o mercado espera. A gente vê o quanto é carente o mercado de mobilidade eletropostos. O quanto isso pode gerar oportunidades para eletrificação, né, da frota, mas também, ao mesmo tempo, gerar serviços ali para poder, né, assinatura e tudo mais. Exato. Então, quer dizer, tem que estar antenado, tem que estar mostrando o que pode ser feito. Exatamente. E a Greener também, sempre com esse papel educativo, educacional, a gente, além do estudo de geração distribuída, que já tem dados sobre isso que eu comentei, sobre os sistemas de armazenamento, sobre a forma de atuar no Mercado Livre, a gente também está preparando aí um novo guia de novos modelos de negócio, novas receitas que o integrador solar ele pode ter e como que ele pode atuar nessa frente. Entendi. Bacana, bom saber tudo isso, né? Porque a gente olha como se fosse um novo mercado se abrindo, né? Sim. O mercado, todo mundo fala, nossa, esse ano tá meio assim ou assim, mas vai mudar para melhor. Quem tiver mais preparado em termos de ampliar seu trabalho ali, assistencial ali, vai olhar e falar, nossa, agora eu posso trabalhar com isso, com aquilo, posso juntar isso e mais isso, né? É muita coisa. Exato. É a sobrevivência, né? Charles Darwin dizia que é o mais adaptável, não é o mais forte. Você pode estar vendendo 100, 200 sistemas fotovoltaicos de GD por mês. Se você não se adaptar a essa mudança do mercado, talvez você fique limitado ao sistema solar. E falando de adaptabilidade, vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo. A Tamires passou um pouco por isso da questão da formação, né? Entrar em energia solar e etc. Você veio de outro mercado, Tamires? Eu vim do óleo e gás. Consegui trazer um pouco mais do renovável para mim mesma, para minha trajetória. Sim. Então, já são aí 2 anos atuando um pouco junto à Greener também, principalmente, né? Que me trouxe aí para o lado verde da força, como eu gosto de dizer. Porque, enfim, mas tudo é energia, né? Sim, então, sim. A gente, assim, até aproveitando, a gente vê as próprias grandes petroleiras, né? Eu acho que é bom a gente ressaltar isso, trazendo esse movimento de mercado. Então, nada mais justo do que trazer essa adaptabilidade, essa versatilidade, né, para o seu negócio. É isso que a gente vem vendo e o mercado está carente de bons profissionais versáteis, com essa bagagem também, seja de conhecimento técnico, que é muito importante, né? Essa parte teórica, mas também colocar a mão na massa, né? Então, a gente tem visto boas oportunidades aparecendo e nada mais justo do que a gente se preparar também, o mercado como um todo está bem preparado para quando essa oportunidade bater na porta, seja do integrador, seja do grande investidor, enfim, eles estarem também preparados. E a Greener, o nosso intuito realmente é promover essa transição, né? É ajudar a fomentar, seja o conhecimento através dos estudos, seja também com o nosso braço de consultoria. Bacana, é isso aí, pessoal. Então fique ligado na programação. Vou agradecer aqui a minha amiga Tamires, primeira vez aqui no Energy Channel.
o nosso amigo Marcos. Sejam sempre bem-vindos, tá? Prazer estar Sejam aqui, sempre Ricardo. bem-vindos. E fique ligado na programação, energychannel.co é o nosso canal. E abaixo o nosso aplicativo também. Valeu, pessoal!